Então, começando o nosso estudo na nossa carta, na carta de Paulo aos Romanos, e assim, esse é um texto muito complicado, é um texto muito profundo, e eu quero ver se a gente consegue bater ele inteirinho hoje, tá? Eu quero tentar bater num dia só, porque assim, ele é muito profundo, tá? E nós estamos vivendo num dia hoje, né, nos dias de muito o politicamente correto. E nessa de politicamente correto, muitas vezes a gente se torna em cima do muro. A Maria vai com as outras, certo? Nós somos brasileiros, então nós entendemos a expressão Maria vai com as outras. E muitas vezes nós fazemos isso para ficar bem com todos. Ai, mas a Bíblia diz que nós temos que ter paz com todos. Ok, nós temos que ter paz com todos, contanto que não negociemos princípios que não são nossos. Então, é o seguinte, eu posso negociar com vocês a minha carteira. Tá? Ah, é azul, de listra branca e vermelha, ah, é bonito. Eu posso negociar ela com vocês, eu posso até dar para vocês, eu posso jogar fora, fazer o que eu quiser, porque ela é minha. Mas os princípios bíblicos não são meus, então eu não posso negociar. Então eu não posso negociar um princípio que não seja meu. Quanto mais que é um princípio de Deus, né? Então esse assunto é bem profundo, nós vamos começar a apresentação da carta, nós vamos bater a carta inteira, tá? Acho que, não sei, acho que nós vamos levar um mês e pouquinho para falar dela inteira. Mas, então, o que é? No primeiro, foi Paulo que escreveu, nós já fizemos estudo sobre Paulo, se você não viu, entra lá no nosso YouTube, tem lá, né, o estudo rápido sobre a vida de Paulo, quem era e qual era a conversa dele, né? Então, a primeira pergunta, eu mandei para vocês as perguntas e as respostas já, porque como o assunto era muito profundo, então eu já fui batendo as respostas, tá, para ir mais rápido, tá? Então, é assim, o que é o evangelho? Né? Então, em Romanos 1, do 16 a 17, então, primeiro Paulo faz a apresentação, né? Ele explica o que é, para quem que ele está escrevendo, e o que ele fala? Que o resumo do evangelho é o que está escrito aqui, que é a salvação, o poder de Deus, e a salvação é indiscriminadamente baseado em quê? O justo viverá pela fé. Tá? Então, todo o evangelho, diferente da lei que nós vemos no Velho Testamento, que você tinha que obedecer, você tinha que fazer sacrifício, você tinha que todos aqueles rituais, mas no Novo Testamento o justo viverá pela fé. Então, o que nós vemos aqui? É o resumo dos evangelhos, tá? É o resumo, para isso que Jesus veio. Porém, existe uma regra de conduta que nós temos que ter, tá? Então, a segunda pergunta que vai falar aqui. Onde está? O amor de Deus pelos cristãos de Roma, né? Nós vamos ver ele explicando, né? O que é que acontece com os romanos que estavam lá, com a importância da propagação do evangelho. E aí, no 18, ele vai começar sobre a ira de Deus. Gente, a ira de Deus. Até eu vou dar um intervalo aqui para falar, porque fogo cai do céu, não sei o que. Todas as vezes que caiu fogo do céu, é para queimar a oferta ou é a ira de Deus, tá? Nunca fogo cai do céu por coisa boa, porque Deus está feliz. Nunca. Ou é para queimar sacrifício, e se você faz um sacrifício, é expiação de pecado. Então, é como você estivesse fazendo o sacrifício mesmo, tá? Ou é a ira de Deus. Então, esse negócio de uma linguagem que nós vemos em muitas igrejas. Ai, que bênção, caiu o fogo do céu. Não use essa expressão jamais. Não use essa expressão. Gente, não é pecado, tá? Mas, assim, vamos ser conscientes. O que é? Fogo do céu só cai quando é a ira de Deus ou para queimar a oferta, tá bom? Então, não se usa essa expressão. E aqui fala que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, tá? Então, aqui, ele começa a falar para quem que a ira dele se acende. Gente, Deus ficou irado com uma classe de pessoas. Então, eu vou ter que ler esse texto para não correr o risco de vocês acharem, quem está assistindo, achar que eu estou sendo parcial de acordo com a minha opinião, ou sei lá. Então, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quer dizer,
param a verdade e faz crescer a injustiça, entendeu? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus se manifesta a todo mundo. Não adianta alguém chegar, ainda mais no mundo moderno hoje, e falar assim: eu não conhecia. É mentira, porque Deus não é injusto. Deus tem um plano de salvação para todos. Deus não tem os amiguinhos, os membros da diretoria. Ele ama a todos. O plano da salvação é dado a todos. E a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Então, ele se revela a todos, cada um de uma maneira. Então, de acordo com o problema cultural, é mais longe, tá? Mas ele se revela a todos, tá? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus se faz presente, Deus se mostra, inclusive pela criação, tá? Aí vem. Tais homens, quem são os homens? Os homens que são indesculpáveis, aqueles que detêm a verdade em favor da mentira, quer dizer, resumindo, aqueles que adaptam a verdade à sua própria vontade, tá? Sabe aquele negócio de conveniência? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis o que é? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem nada que vai justificar o comportamento deles. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, Deus está dizendo: se você conhece a Deus, você sabe que Deus é eterno, que Deus é supremo, que Deus é o Todo-Poderoso, e você suprime isso, o que que acontece? Não glorifica Deus, a ira de Deus vai se acender contra você, tá? Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que que aconteceu? Eles, quando você tira a divindade de Deus, a supremacia de Deus, tira o senhorio de Deus da sua vida, tá? O que que acontece? Você deixa o seu raciocínio nulo, porque você começa a adorar outras coisas. E é aqui que começa, tá? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, isso aí, sabe, as pessoas que fazem imagens e vão adorar imagens, tá? Eu não estou falando de reconhecer as pessoas que têm méritos, né? Nós vemos até na Bíblia as pessoas que realmente foram legais, que têm mérito, mas daí a você fazer uma imagem e adorar essa imagem, o negócio é complicado. Então, você vai fazer uma deusa que tem um monte de mãozinha, você vai fazer um deus que é um elefante, você vai fazer. Eu não sei o que é que você vai fazer um deus e adorar. Então, aqui Deus está falando, ele se revelou. Então, isso aqui, gente, isso aqui é muito lógico. Deus se revelou para a pessoa e a pessoa não adora, prefere adorar uma outra coisa qualquer, a sua mente vai ficar nula. E ele se torna louco, porque transferiu a glória que seria só de Deus para uma outra coisa ou pessoa. Aqui fala, essas pessoas são indesculpáveis. E a ira de Deus se revela contra esse tipo de pessoa. Olha que sério isso. E aí, por isso, por causa de toda essa concepção, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que que eles fizeram? Eles começaram a se enaltecer, se colocar na frente de Deus. Tipo assim, eu não tenho que prestar satisfação para alguém que fica me dando dura ou que os princípios não vão de acordo com a minha, não vão de acordo com a minha realidade hoje, com o desejo do meu coração de hoje, tá? Então, eu acho que isso aí é muito complicado. Nós temos isso em mente de como nós vamos agir. Como nós vamos agir? Então, é assim: você se acha tão esperto, você se acha tão inteligente, você se acha tão superior, que você acha que Deus é obrigado a te engolir, tá? Então, voltando, o que vai acontecer? A ira de Deus se acende sobre essas pessoas, ok? E o negócio vai ficar mais pesado.
Aí, qual é o maior pecado? Tá? A pergunta e a resposta, isso aí está lá no texto, tá? A gente vê. Qual que é? A pergunta vai dizer, o maior pecado descrito aqui é mudar a glória, parar, deixar de adorar Deus para adorar uma outra coisa, tá? Servindo a criatura em lugar de Deus. E agora vem do 26 a 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Por que tudo isso? Porque deixaram de adorar o Senhor, papapá, sua mente ficou nula. Ok. Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas com o outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, aqui o que nós vemos, tá? Pessoas que desonram o próprio corpo, tá? Que desonram o próprio corpo. Então, aqui nós vamos entrar na parte que nós sabemos o que é zoofilia, que é sexo com animais, e que alguns países estão querendo legalizar isso aí. Você já viu? Eu vi uma reportagem de uma menina aqui nos Estados Unidos que ela resolveu, estava muito decepcionada com os homens, resolveu casar com o cachorro. Fez uma festa de casamento com o cachorro. Fala sério. Tem clínicas veterinárias especializadas em manter os animais saudáveis para transferir o mínimo de bactérias para um corpo de uma mulher quando ela vai ter relações sexuais com os cachorros, tem com o cavalo, tem umas coisas assim, tá? Isso tem mesmo. Zoofilia é uma coisa que começou a aparecer, ser trazida à luz, mas nada disso é novo, tá? Nada é novo embaixo do sol. E aí, então, nós vemos o quê? O que é torpeza? Eu fui procurar lá no dicionário. Torpe é qualquer mácula, mancha ou sujeira, tá? Então, aqui fala que eles se entregaram e cometeram a torpeza. Então, o que é? A partir do momento que eu começo a não ser sujeito a nada, eu não creio que eu tenho que ser submisso a Deus, as coisas de Deus eu não aceito, então eu não aceito como regra, eu começo a questionar se a Bíblia é verdadeira ou não, então vamos colocar assim, a Bíblia, existem duas colocações que a gente tem que firmar hoje. A Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? Se a Bíblia contém, o que é? Algumas partes não foram dirigidas por Deus, estão juntas lá por casualidade. Isso é se a Bíblia contém. Se a Bíblia é a palavra de Deus, é porque todo o conjunto da obra vai ser de utilidade para o meu crescimento espiritual, tá bom? Então, o que acontece? Quando aqui vai falar, as mulheres mudaram o modo natural de suas relações, quer dizer, mulheres com mulheres. E, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, tá? O que acontece nisso aí? O que acontece nisso aí, tá? Voltando ao início, a ira de Deus se revela. E a consequência disso é muito grave. Então, se você for continuar no texto, do 28 ao 32, aí começa a descrever, eu vou só ler as qualidades e vocês vão ver se você não conhece alguém que possui esse tipo de qualidade, tudo junto, né? Então, o que é? Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicida, briga, malignidade, fofoqueiro, presunçoso, inventor de males, desobediente dos pais, já começa por aí. Quando o pai começa a dar dura, porque eu tenho a minha opção, então eu não quero saber do meu pai, tá? Por quê? Porque o pai vai representar uma opressão, vai representar alguém que tem que pegar você e botar no trilho. Você não quer, você não aceita nem Deus como autoridade na sua vida, você vai aceitar seu pai, sabe? Então é o tipo de gente que o que tem, né? E eles são insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, tá? Então, o que acontece? Olha, todas essas características é da pessoa. Aí você vai falar assim, a Bíblia está falando mal do homossexual. Não. Isso aqui, o cara é homossexual por uma predisposição mental aqui. E depois nós vamos falar da história da parte genética, tá? Eu sei que vocês já devem estar pensando, mas e os hermafroditas? Isso aí é outra parte.
Isso é outra parte. Vamos conversar aqui o que está escrito no texto, tá bom? Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, tá? Sabe o que acontece aqui, gente? Deus abriu mão deles. Deus entregou a sua própria disposição mental. Isso quer dizer o quê? Você já pensou Deus abrir mão de você? Aqui não está falando que Deus está castigando, está simplesmente dizendo que Deus largou mão. Então, o que que acontece? As pessoas começam a viver sozinhas, não tem parâmetro, não tem mais nada. E aí é o que acontece, gente. Eu sou cabeleireira, eu trabalhei com gay a minha vida inteira. Eu conheci eles, os meninos e as meninas. São todos infelizes, são todos infelizes. Então, eu conheço uns que dizem assim: eu não quero jamais que o meu filho seja, porque eu sei o que sofre. Gente, não é. E o pior é que é o seguinte, né? Todos querem compensar, né? O que eu posso fazer para quebrar o galho? O que eu posso fazer para. Tinha um que veio falar que queria ir na minha igreja perguntar para o pastor se ele pagasse o dízimo, ele podia continuar na vida dele, que ele sabia que era errada, mas se ele pagasse o dízimo, se amenizava um pouco a situação. Né? Tem muitos que vão para Umbanda porque dão ofertas e fazem trabalhos, e acham que se fazer um trabalho para o bem acaba contrabalanceando com o que está errado. Gente, então são umas coisas assim, a pessoa fica sem o crivo de Deus. Então, começa a tirar para tudo quanto é lado. Não, eu quero fazer a coisa certa. Mas por onde? Porque não tem mais o crivo de Deus, porque Deus abriu mão. Você já pensou Deus abrir mão de você? Fala sério, tá? E aqui, eu acrescentei, que vocês não têm, eu acrescentei a pergunta 6, que diz o seguinte, que está lá no verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso quer dizer, a sentença de Deus larga a mão, é para eles e para quem se omite e para quem concorda e fica quieto. Aí você vai me dizer, mas eu tenho que amar o homossexual. Ok, existe uma diferença entre amar e aprovar o que ele faz, tá? Eu conheço gente, trabalhei com cabeleireiro, então metade deles. E até hoje eu tenho cliente, eu tenho 2 que são casados, tenho 2 que são casados, entendeu? São meus clientes, eu pego trabalho, tudo bem. Mas daí a conviver, a aplaudir, e tanto um grupo como o outro conhece a minha posição e eles se mancam, entendeu? Se comporta, não fica falando assim, não é aquela coisa escrachada, né? Que de repente é o comportamento natural deles. Não, se comporta na minha frente porque sabem a minha posição. Então, o que que acontece? Quando eu quero convidar você a ler esse texto de novo, pedir para Deus te orientar, ler esse texto de novo e ver o que acontece. Deus abre mão dessas pessoas que trocaram a glória, é por isso que eles se buscam mutuamente, porque Deus abriu mão deles. Por quê? Porque eles começaram a adorar outra coisa, começaram a não reconhecer a soberania de Deus na sua vida. Então, e vem a sentença para eles, e o pior, e a sentença para quem? Para aqueles que aprovam os que assim procedem. Então, é o seguinte, para mim não tem problema, se minha filha resolver ser gay, paciência, é a escolha dela, não sei o quê. Não, eu não vou deixar de amar minha filha, eu não vou botar ela para fora, mas eu vou sofrer muito e vou trabalhar em oração para que porque isso não venha de encontro com aquilo que eu acredito. De repente, a minha irmã resolve fazer isso, de repente, o meu sobrinho resolve, eu não sei, as pessoas que convivem com você, não é para você chutar, tá? É para você amar, mas para você entrar numa batalha com eles. Entrar numa batalha com eles. E mais já nós vamos falar o que fazer numa situação dessa, tá bom? Então, o texto diz isso. Então, para aqueles que concordam o que aprova, a sentença é a mesma. E aqui eu volto para o livro de Apocalipse, volto não, né? Vou para frente. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: conheço as tuas obras, está falando para uma igreja lá. Assim porque conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o sal que é insípido, Jesus diz que vai ser pisado pelos homens, tá? E Jesus diz que vai ser vomitado. Você quer ser o vômito de Deus? Quem é que vai ser o vômito de Deus? Aquela turma que fica em cima do muro, que não fala nada.
tá? É o vômito, e o vômito é uma coisa nojenta, asquerosa. É isso que você quer ser no projeto de Deus? Então, vamos lá. Aí você vai me dizer, mas então como é que a gente vai fazer? Vamos lá, porque o contexto é muito profundo. Tem um texto que está lá em Deuteronômio 22:5, que é a lei de Moisés, a explicação da lei de Moisés, que diz o seguinte: a mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor teu Deus. Gente, vocês acham que eles estão falando de calça comprida nessa época? A calça comprida foi criada em 1800. Existem algumas denominações que dizem que na Bíblia está escrito para a mulher não usar calça comprida. Não está. O único texto que fala é isso aqui, tá? A mulher não se vestirá como um homem, nem o homem se vestirá como mulher. Sobre quem que eles estão falando? Pensa. Pensa. Sobre quem que é que eles estão falando? Tá? Calça comprida. Aliás, Jesus usava túnica. Naquela época de Jesus usava os vestidão. Ele e as mulheres também, tudo igual. Então, era pecado? Não. Será que você não percebe que aqui está falando com o travesti? É sobre travesti? E, no caso, a mulher, não sei como se tem um nome especial para a mulher que se veste de homem. Não sei se tem. Não sei se tem. Mas é isso aí, tá? Então, aqui já está falando. Aqui não se determina que é a calça, que é a saia, nada. É usar a roupa do sexo oposto, tá? E aí, vamos falar, deixa eu ver até onde é que tá, aqui que eu coloquei. Não, pois para frente. Eu vou explicar a história de Sodoma, tá? Existem, a Bíblia fala sobre os sodomitas. Onde é que tá? Gente, eu mexi nesse texto tantas vezes, eu voltei, aí pus mais coisa, aí acrescentei, aí mudei de lugar, que agora estou perdido, não sei onde é que está. Mas o que é o sodomita? Não, vamos continuar aqui, ó. Levítico 18:22. Não te deitarás com varão como se fosse mulher. Isso é abominação. O Levítico 20:13. Se um homem se deitar com outro homem como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. E certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Porque quando você assassinava uma pessoa, o sangue da pessoa era cobrado do assassino, tá? Porém, quando eu estava nessa circunstância, ninguém seria culpado, tá bom? Então, quer dizer, se deitou mulher com mulher, homem com homem, acabou. E aí, vem falando sobre os efeminados e os sodomitas, tá? Qual que é a diferença? Deixa eu falar. Vamos lembrar de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu lá? Abraão tinha lá seu primo, Deus falou para ele largar a parentela, ele levou o primo, aí eles começaram a ficar ricos, começaram a brigar por causa de terra, e aí se separaram. E Ló foi para a terra lá que hoje está no Vale do Sidim, que chama, né? Que agora não tem mais nada lá, né? Mas no Vale do Sidim. E o que acontece ali? O que acontece? A coisa ficou tão feia, uma cidade tão promíscua, que Deus resolveu exterminar. E tem aquela história toda bonita lá, que Abraão pega e começa a interceder, né? E Abraão fala assim, Senhor, não liquide aquele povo, porque ele sabia que o sobrinho estava lá. E ele fala assim, se tiver 100 justos, o senhor promete que não queima? E Deus falou, tá ok, se tiver 100, eu não queimo, mas eu vou queimar. Então, se tiver 50, e Abraão foi assim, negociando com Deus, abaixando essa conta, tipo leilão, e ele parou em 10, né? Porque ele falou, meu sobrinho, a mulher, as crianças, meu Deus, se tiver 10 justos, o senhor não queima? E Deus falou, se tiver 10 justos, eu não queimo, mas eu vou queimar, porque nem isso tem. Aí Deus fez o quê? Mandou uns anjos à noite buscar a família de Ló e tirar antes da tempestade, tá? E na hora que os anjos bateram na porta, os homens viram, os anjos, né, parecia que devem ser muito bonitos, né, eram, e os homens da cidade de Sodoma quiseram estuprar os anjos, tá? E por isso que foi queimado com enxofre, não sei o quê. Então tem a história da mulher de Ló, que a hora que saiu, ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, e você vai dizer, isso é folclore bíblico. Ok, o Mar Morto, a cidade foi totalmente exterminada, o Mar Morto está em cima. O Mar Morto, por que ele é chamado de morto? Pela densidade de sal. Se você deitar no Mar Morto, deitar na água, você não afunda, porque a quantidade de sal é muito grande, você não pode mergulhar no Mar Morto e abrir os olhos, porque queima toda a sua vista, sai com o olho tudo vermelho por causa da quantidade de sal, porque foi ali.
tá? É ali que aconteceu isso. Então, como os moradores de Sodoma queriam violentar os anjos, porque não reconheceram como anjo, já viram só os meninos bonitos, né? Então, virou essa expressão, o sodomita. O sodomita, então, veja bem, efeminado, vamos tentar explicar de uma forma lúdica e madura e clara. O efeminado é o passivo, o sodomita é o ativo. Então, nós vemos na nossa sociedade muita gente dizendo assim, né? Ah, mas ele é homem, mas ele é ativo, ele só sai com gay de vez em quando. A condenação vem para os dois. Vem para os dois, tá? Tem lá, 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Não adianta. Então, Deus abomina esse tipo de prática. Hello? Hello? Precisa desenhar? Então, veja bem, vamos saber como se ouvir falar em efeminado e sodomita, qual que é a diferença? O efeminado é o passivo e o sodomita é ativo. Acho que não precisa explicar mais, acho que todo mundo entendeu, né? E aí nós vamos para outro detalhe. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, pelo menos deveria ser, certo? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Por isso que nós vamos estudar Coríntios logo depois de Romanos, porque tem tudo a ver. Além de ser escrito pelo mesmo cara, eles tratam do mesmo assunto. Vamos lá. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Gente, depois que você foi comprado, tá? Pelo sangue de Jesus, você não é dono mais do seu corpo, porque fostes comprado por bom preço, tá? Que foi o sangue de um justo. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, isso quer dizer o quê? Eu não posso cometer torpeza com o meu corpo. Eu não posso, porque o meu corpo foi comprado, é templo do Espírito Santo. Aí você vai me dizer, mas eu não sou gay, então para mim tudo bem. Então eu vou te falar. Você não pode comer em exagero alguma coisa que te faz mal. O médico te proibiu de comer açúcar, porque você vai morrer, você está estragando o seu corpo. Você vai e come açúcar. Você está estragando o corpo. Você é mordomo, o corpo não é mais seu. Você é mordomo, você tem que ser saudável. Então, nós vemos assim, é gente que vai para academia e põe um monte de bomba, acaba morrendo. Eu já vi depoimento de esse pessoal que faz fisiculturismo e que chegou a perder a vida de tanta bomba que tomou, e esteroide, não sei o que, para poder ficar com o corpão teoricamente bombado e que acabou morrendo, tá? Então, você não tem direito de estragar o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ou você, em certas circunstâncias, deixa o Espírito Santo em casa, fica aí que eu vou ali e já volto. A gente se encontra mais tarde, se encontra no domingo na igreja. Então, você não foi comprado. Então, você não está dando bola, você é mordomo do seu corpo. Então, o que acontece? Eu posso encher a cara, tomar um porre, chegar em casa bêbada, vomitando, fazer isso toda semana, acabar com os meus neurônios, acabar com o meu fígado, acabar com o meu moral. Gente, uma pessoa que é alcoólatra, que está sempre embriagada, ele não tem respeito de ninguém. É uma pessoa que não, entendeu? Você tem direito de fazer isso com o seu corpo? O seu corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos que estar sempre cuidando dele. É ali que o Espírito Santo habita, tá? Então, você pode cometer torpeza? Não, não pode. Mas eu não faço isso, então tá tudo bem. Não, senhor, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que preservar isso, porque você não é seu mais, ok? E aí nós vamos para o outro ponto. Amar é diferente de concordar com o comportamento. Aí diz em Mateus 28, 19 e 20, diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A nossa função é ensinar o que você sabe, tá? Então, mesmo que a pessoa tenha um comportamento totalmente perverso, a sua função é ensinar. Mas ele não me escuta. Comece a ensinar pelas suas atitudes. Mas suas atitudes falam mais do que as suas palavras, tá? Devemos, com amor, conduzir ao conhecimento, tá? Levar as pessoas ao conhecimento e entender, tá? Que precisa lutar contra a carne, certo? E aí, em Romanos 5:20 diz o seguinte, lá para frente: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa,
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, por mais perdido que esteja o seu amigo, a sua amiga, perdido nos seus delitos e ferrado mesmo, e não tem jeito, saiba que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é ali que Deus vai se fazer o mais, vai fazer um milagre, tá? Eu procurei, eu vou passar agora para vocês o vídeo de uma entrevista do Ronaldo Esper, mas antes eu quero falar de um cantor gospel, Elias de Deus, Elias, eu vou ver o nome dele. O que acontece? Ele confessou que é gay. E o que ele disse foi um negócio muito interessante, porque ele falou: eu percebi que eu tenho esse problema, mas eu não vou arriscar a minha fé, por causa de um comportamento, tá? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, foi uma postura dele. E eu vou colocar para vocês agora o texto, o Ronaldo Esper, que ele fala, 2 minutinhos só, acho que vale muito a pena a gente ver. Deixa eu achar aqui. Botar o som. Vamos lá. Depois de um período de crise muito grande, eu parti para uma outra direção na minha vida. Get a real-time bird's-eye view of your projects. Create project plans. E hoje em dia eu não sou mais homossexual. Ah, você não é mais? Não sou mais homossexual por força da minha vontade, porque ninguém se cura disso. Mas pelo que eu estou seguindo de fé e a palavra que eu tenho ouvido, isso pode ser um monte de coisa, até um encosto, uma maldição, tudo isso. Aí você fala, bom, e a sua vida sexual? Escuta, que vida sexual com 73 anos? Ah, não, tem, né? Não, Ronaldo. Dá uma olhadinha ali, aqui, mas isso daí eu, inclusive, humildemente, eu peço perdão pelo meu passado. Jura, Ronaldo? Porque, mas por que perdão, e amor? acho que vai ser um negócio difícil, você vai ver, vai criar uma polêmica, porque eu acho que é uma infelicidade. Eu não gostaria de ter um filho homossexual. Não acredito, Ronaldo. É muito duro, é muito duro. Você acha que existe muita discriminação? É muito duro, Daniela. Muito duro. Você sofreu muito preconceito? Nada, pelo contrário, eu nunca sofri nada. Então, mas por que você fala Mas que é difícil, eu vejo as coisas e vejo agora, na minha idade, o que eu sou? Você consegue enxergar mais? Um homem solitário e mais nada. Entende? Então, para onde te leva isso? Mas será que você não se fechou para isso também? Pode ser. Às vezes você, sabe sei lá, acontece? você fala, eu já tenho 70 e poucos anos. Porque eu já não tenho mais idade. Não, eu sempre achava que sempre tinha tempo demais. O que é um erro, porque a vida passa rápido. Então não fica contando, tenho tempo, não tem muito não, viu? Então é isso. E quando as pessoas falam, mas vai curar o homossexualismo, não é curar o homossexualismo. Você vai entender pela palavra que lhe é transmitida, não é? Você virou evangélico? A minha religião, que é universal, não é religião. Não é religião? É uma fé. E a nossa fé é o que está escrito na Bíblia. Ali está o certo e o errado. E eu estou muito feliz de estar lá há alguns anos. Eu estava à beira do suicídio. Do you love snacks? Olha que legal. Olha que legal o depoimento dele, que eu acho assim, para quem não conhece, o Ronaldo Esper é um dos costureiros mais famosos de São Paulo. Sempre foi gay assumido. E, de repente, ele se converteu e ele diz isso. Ele fala, vocês viram o que ele falou? Ele falou, eu peço perdão pelo meu passado e eu reconheço hoje que existem outras coisas, sabe? Então, quando você tem contato com a palavra, o Espírito Santo te convence. Esse outro cantor, o que ele diz? Ele diz assim que é uma luta diária
ele ter que brigar com a própria carne. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo fala mais para frente, nós vamos estudar ainda, que ele fala, o que eu faço é o que não quero, e o que eu quero é o que não faço. É uma luta que nós temos, então existem pessoas que tem isso. Então, é assim, do mesmo jeito que você tem, cada um tem a sua luta diferente, cada um tem a sua fragilidade. Dessas pessoas é essa, tá? Então, assim, você vê muitas pessoas que voltaram, que de repente encontraram o caminho de volta e que são casados e têm filhos. Eu conheci um cabeleireiro que ele casou com a manicure, e ele falou, vamos sair daqui. Eles tinham um salão em Porto Seguro, e falou, vamos sair. Ele falou assim, a gente casa. Ela falou, eu caso com você se a gente sair daqui, porque todo mundo conhece você. E eles foram para a minha cidade, eu conheci eles, e assim, um casal maravilhoso. Ele falava, eu fui, mas quando eu encontrei a palavra de Deus, realmente eu vi que eu tinha mais uma chance, e ainda bem que Deus colocou essa moça na minha vida, falando assim, na frente dela, né, porque ela era manicure dele. E eu falei, Deus botou essa moça na minha vida para me ajudar a dar forças a caminhar. Então, o que você tem que fazer? Dar forças para essa pessoa caminhar, tá? Você tem que ser luz, mostrar, é o que eu digo sempre, mostrar a beleza do evangelho e como você pode superar essas coisas junto, como Jesus disse lá em Mateus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando. Então, o grande barato é você estar ensinando a pessoa. E para isso, você não vai meter a mão na cara e você não vai brigar. Então, é assim, nós temos alguns exemplos. Hoje nós estamos na época do modismo, né? Então, a pessoa resolve combater a sociedade. Gente, na década de 70, o pessoal ia queimar o sutiã em Woodstock, né? Gente, aqui tem uma cidade que chama Woodstock, eu acho barato. Cada vez que eu ouço falar nessa palavra, eu lembro, imagino os ricos tudo peladão dançando na praça, tá? Ouvindo rock e pulando pelado na praça. Mas é a imagem que a gente tem, né, quando ouve falar de Woodstock. Então, mas o que acontece? Cada geração faz uma coisa. E hoje tem essa história de gênero. Então é assim, eu não sou nem homem nem mulher, mas se você quiser, agora eu sou um violão. A minha identidade é que eu sou um violão. Gente, se liga, dá vontade de catar essa turma, dá uns 2 tapas na cara. Como é que é? É o gênio assim, dá uns tapas que o gênio volta para a lâmpada e cai na real, sabe? Então, o que acontece? É se desviando da palavra, da seriedade da palavra. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos posicionar. E aqui o texto é bem claro, não sou eu que estou falando, tá? Foi o apóstolo Paulo. E ele falou aqui, e ele vai falar lá em Coríntios de novo. Então, eu quero convidar vocês, desafiar vocês a ler de novo. Ore primeiro, peça para Deus. Deus, me mostra o que o Senhor quer saber com isso. Pega um caderninho do lado, uma canetinha e vai anotando os tópicos. E lê versículo por versículo e vê o que é que você está entendendo, para você poder saber se posicionar, tá? Existem exceções? Existem pessoas que têm problema de hormônio? Ok, vai no médico e toma os hormônios. Só que o que acontece? Quando a situação já está num limite que digamos, caso perdido, aí se lava a mão. Não precisa lavar a mão, não existe caso perdido. Enquanto há vida, ainda há esperança. Então, vamos orar por essas pessoas, vamos mostrar para elas que o crente em Jesus, a pessoa transformada, não é uma pessoa chata, não é uma pessoa xiita, que chega e corta a cabeça de quem não concorda com a sua realidade. Não, as pessoas que são transformadas, nós somos transformadas pelo amor, nós somos movidos a amar essas pessoas e conduzir. Então, quando eu digo que você prega o evangelho, para você ir andando na frente, trazendo a pessoa, tá? A pessoa na frente, você andando, e uma hora você sai para que a pessoa veja Cristo. É essa a nossa função, é trazer até a cruz e sair da frente. A pessoa tem que ver Cristo através de nós, e a hora que a gente sair da frente, a visão vai estar só em Cristo, tá bom? Então, eu acho que o texto de hoje foi bem explicado, é um texto muito controverso, vocês vão ver adaptações. Eu procurei, gente, eu vi coisas absurdas, gente dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que isso não tem nada a ver, que agora é uma coisa moderna. Gente, que coisa moderna, Sodoma e Gomorra já tinha isso. E Deus queimou a cidade, queimou, que durante 700 anos ninguém nem achava onde era. Foram achar depois que está embaixo do Mar Morto. Por isso que o Mar Morto é cheio de sal, porque a mulher de Ló olhou para trás, vocês sabem essa história, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Por isso que ele saiu de lá. Então, o que acontece? Deus exterminou uma cidade por causa disso. Então, isso não é novidade, isso não é modernidade, isso vem desde os primórdios. Então, por isso que nós temos a palavra para nos guiar. Então, o que é? Eu não vou concordar, eu vou deixar de amar o gay?
Não vou deixar de amar. Eu amo também, mas eu não vou passar a mão na cabeça nem concordar com o comportamento. E assim, eu peço para Deus me dar sabedoria cada vez que eu tenho que conviver com esse povo. Por quê? Jesus morreu na cruz por eles também. Sempre há uma oportunidade também. E eu vou falar para vocês, não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado. Então, enquanto eles estão se inflamando mutuamente, ai que chique, né? Inflamando mutuamente. Ó, tô ficando chique para falar as coisas, né? E de repente eu tô falando mal da irmã. Então, o pecado para Deus é a mesma coisa. Porém, tudo isso é quando Deus larga a mão, aqui ele está generalizando bem. Quando Deus larga a mão, entrega a pessoa a própria sorte, é porque a pessoa resolveu adorar a criatura em vez de Deus, resolveu achar que ele não precisa viver sobre uma regra, ele não quer viver sobre uma regra, então uma regra não faz bem para ele, porque ele é moderno demais, inteligente demais e esperto demais. Então, para sair dessa regra, o que ele faz? Ele começa a subjugar Deus, tá? E aí Deus simplesmente larga a mão. E aí, quando a pessoa larga a mão, começa a fazer essas coisas, porque ele não tem crivo, ele não tem direção, ele acha que tudo pode, que tudo é lícito, e nem tudo é lícito, tá? Aliás, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, vamos lembrar sempre o seguinte, mudar a adoração, Deus se ira, Deus entrega a própria sorte, tá? Deus entrega a você a própria sorte, tá? E isso eu acho que é o pior. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que preservar o seu corpo santo, porque o Espírito Santo habita aí. Então, isso é em todas as áreas. E o pior, não vamos rechaçar, não vamos jogar fora, não vamos maltratar os gays. Muito pelo contrário, vamos ensiná-los no caminho. Como que eu vou ensinar se eu não conheço? Vai conhecer para poder ensinar também, tá bom? Então, eu acho que eu quero resumir com isso. E o próximo, nós vamos pegar a continuação de Romanos. Ele já não vai falar mais nesse assunto, tá? Então, agora vai mudar para os outros assuntos. Se vocês estiverem interessados, então, semana que vem, nós vamos ter o segundo estudo de Romanos. Ele já vai falar sobre outras coisas, mas eu acho interessante você não subtrair a palavra de Deus, alguns textos, porque eles não te são convenientes, tá? Então, o que acontece? A Bíblia inteira está aí. E o grande barato disso da Bíblia é você se ver confrontado em que tem que melhorar alguma coisa. E quem tem essa postura a encontrar a Bíblia, a ler a Bíblia, eu fui confrontado com alguma coisa, eu preciso mudar o meu pensamento, isso quer dizer que você está crescendo. E é o que Paulo fala, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, tá bom? Beijo grande, até o próximo.